Bem-vindos! Obrigado por se juntarem novamente nesta semana enquanto continuamos a série sobre a verdade. Eu gostaria de ler hoje em João, no Evangelho de João, capítulo 5 e verso 24. A palavra diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. À medida que continuamos na série sobre a verdade, temos visto o fato de que o homem não é apenas um animal. Não é apenas carne com consciência, mas muito mais. O homem é criado por Deus com um propósito. E o homem é como Deus no sentido de que é uma trindade. O homem tem um corpo, uma alma e um espírito. E na semana passada, vimos o fato de que o homem vive depois da morte. Quando seu corpo morre, ele continua a viver. Ora, a pergunta é: o que acontece conosco após a morte no futuro? Isto é uma área de grande especulação. Há tantos ensinamentos falsos sobre este assunto. E hoje, ao nos concentrarmos neste assunto, espero que isso possa trazer alguma clareza para você sobre o que vai acontecer a todos nós um dia. Bem, a morte é o grande equalizador. A vida na Terra continua quando você morre. Devemos entender que o grande e o pequeno morrem, o famoso e o desconhecido, os ricos e os pobres. Quer a sua falta seja sentida ou você seja esquecido, a morte nos iguala. E imediatamente após a morte há uma separação de destino entre os nascidos de novo e os não salvos. Cada pessoa tem uma alma imortal. E ela não fica por perto. Ora, esta é uma daquelas áreas onde há mais especulação do que você imagina, mas não há fantasmas, não há espíritos humanos pairando no ar, não há oportunidade de comunicação. Nada que qualquer pessoa na Terra possa fazer influenciaria para onde vai ou o que acontece com a alma. Está tudo nas mãos de Deus. Nenhuma vela, nenhum presente, nenhum sacrifício podem ter qualquer influência sobre os mortos. Não poderia atender a nenhum pedido dos ancestrais porque eles não estão onde você pensa que estão. Você não pode influenciar os mortos, e os mortos não podem influenciar nada na Terra. Note, eu não disse que a separação é entre o bom e o mal, ou entre o generoso e o mesquinho, ou os religiosos e os irreligiosos, ou o popular ou o odiado. A distinção é entre aqueles que confiaram na obra completa de Cristo e aqueles que não confiaram. Em outras palavras, o crente se encontra imediatamente na presença de Deus, porque confiou em Jesus. E o incrédulo se encontra imediatamente separado de Deus em um lugar de tormento. Na Terra, o tempo passa. E a história se desenrola, esperando a volta de Cristo. Ora, esta mensagem não é sobre a sequência exata de eventos relativos à vindoura tribulação, milênio e assim por diante, mas sobre o resultado. Quero falar sobre onde tudo termina. Então morreremos e o que acontece no final. E isso é chamado de julgamento. E precede a eternidade na presença de Deus ou não.
E esta é uma área onde o diabo tem semeado dúvidas e confusões incríveis. A própria ideia de que Deus não julgará, que tudo apenas acabará bem, que todos serão salvos no final, que todos estaremos na presença de Deus, é claro, um falso ensino. Não é encontrado nas Escrituras e, com certeza, isso não vem do próprio Deus. Esta é uma área de importância tanto para o crente quanto para o descrente. Isso não é algo que você deseja ignorar. Isso não é algo sem importância que você diz que não importa porque está tão longe no futuro. Isso é algo que é influenciado por como vivemos agora e o que acreditamos agora, e não no que acontece na eternidade. Então, vamos olhar por alguns minutos hoje para essa ideia de julgamento. Que Deus é um juiz que se assenta no trono e faz um julgamento justo sobre todas as pessoas. Agora, o fato é que Deus é amor, mas Deus também é justo, reto e santo. E Deus não vai simplesmente deixar tudo passar ou se esquecer disso. Deus prometeu julgamento. O julgamento é para todos os que viveram no planeta, inclusive para os cristãos. Ora, esta é uma área que é difícil para alguns entenderem, porque a maioria dos cristãos evangélicos acredita que eles não serão julgados. Contudo, ambas as visões estão corretas. Sim, você não será julgado no sentido de que seu pecado já foi julgado, mas suas obras no corpo, após se tornar um cristão, serão avaliadas e julgadas. Veja, para os cristãos, pensamos instintivamente no julgamento do grande trono branco, após o qual as pessoas são punidas. Mas também sabemos pelas Escrituras que, para os cristãos, não há medo, porque não nos sobrevirá condenação, mas nossas obras ainda devem ser avaliadas e julgadas. Nosso pecado está perdoado. O julgamento do pecado já está atrás de nós. Jesus foi julgado e punido em nosso lugar. Agora, veja o que João 5:24 diz. Jesus disse, em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ora, ouça, Jesus é o juiz e os crentes não temem o julgamento que está por vir. Porque, para eles já foram julgados em Cristo. Deus não os viu, ele agora vê Jesus. Mas também sabemos que existe um julgamento formal para os crentes e veremos isso em breve. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! E é maravilhoso saber que, para aqueles que creem, aqueles que têm colocado sua confiança em Deus, um dia, diante do trono de Deus, quando a separação entre as ovelhas e os bodes chegar, não existem pecados que serão arrancados e expostos a todos, e não ouviremos naquele momento, apartai-vos de mim, pois eu nunca os conheci, pois isso está reservado para os descrentes, aqueles que morreram sem colocar a sua confiança em Jesus. Mas o que alguns crentes não conseguem notar é o fato de que a Bíblia fala sobre 5 eventos separados de julgamentos no futuro. Nós precisamos nos conscientizar e entender como eles se encaixam, pois é importante saber isso e também entender que nós também estamos para ser julgados. Ora, isso soa contraditório, diz que não seremos julgados, agora digo que vamos ser. Preste atenção nisso. O fato é que a Bíblia fala deste julgamento
do grande trono branco, quando as pessoas serão julgadas pelos seus pecados. Vamos olhar novamente para isso especificamente em algumas semanas. Mas também fala sobre o tribunal de Cristo. Este é o primeiro deles, e será o julgamento das obras dos crentes, e é chamado de o tribunal de Cristo. Em outras palavras, a Bíblia nos diz que todos nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. É o momento que todos os crentes serão julgados, os descrentes não estarão aqui. Este é um julgamento separado do grande trono branco. Este é aquele em que não seremos condenados, mas seremos galardoados ou não receberemos galardão. Eu irei falar mais sobre isto na próxima semana, sobre o tribunal de Cristo e as recompensas que virão com ele, e então a eternidade nos céus. Então, o que irá acontecer com o crente após o julgamento? Mas a Bíblia também fala, por exemplo, sobre o julgamento do Israel reunido. E esse é também chamado de o tempo dos problemas de Jacó. Será a punição dos judeus por sua desobediência a Deus e sua rejeição a Jesus Cristo. Este é o julgamento quando o povo judeu irá ter que aceitar a responsabilidade pelo fato de que não acreditaram em Jesus. É claro, aqueles que creram não serão julgados. Também encontramos um terceiro julgamento nas Escrituras, que é o julgamento das nações vivas. No final do período da tribulação, depois que Israel for julgado, as nações da terra serão julgadas por Cristo e sua igreja. Este julgamento não será contra indivíduos, mas contra nações, pelo tratamento que dão ao povo judeu. Eis, diz a Bíblia, que naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então chegará um tempo em que as nações da terra serão julgadas pelo que fizeram a Israel. O Antigo Testamento nos promete que Deus sempre mantém e cumpre todas as suas promessas. Nós também lemos nas Escrituras, em Judas 6, e achamos isso também claramente em Apocalipse, que haverá um julgamento dos anjos caídos. Este é o julgamento final contra Satanás e outros anjos caídos que serão julgados com ele. Ora, isso acontece imediatamente após os 1000 anos da era do reino, quando Satanás e suas hostes encontrarão sua condenação. A Bíblia diz que, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Sabemos que o tempo está chegando, quando Satanás será julgado, e tanto ele quanto os seus anjos serão lançados no inferno. E então temos o julgamento do grande trono branco, que é o julgamento dos descrentes mortos. E esta é uma representação que achamos em Apocalipse 20, quando Jesus está sentado em um grande trono branco. E todos os que viveram estarão diante dele, e haverá uma separação das ovelhas e dos bodes. E os bodes, em outras palavras, os incrédulos, serão julgados. Satanás e seus anjos lançados no inferno, e os ímpios mortos irão então receber sua sentença final de condenação. Nenhum crente será julgado neste grande julgamento, porque isso está reservado para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus na terra. Veja, o que acontece com o crente quando ele se apresentar diante do tribunal de Cristo? Como funciona isso de ganhar galardão ou não ganhar galardão? E o que nos aguarda nos céus?
Estes são os tópicos que iremos tratar nas próximas mensagens. É muita coisa para ser dito e acrescentado na mensagem de hoje. Então, obrigado por ouvir esta introdução do próximo sermão, que irá tratar do que acontece com o crente após o trono de Cristo, o tribunal de Cristo. Como funcionam as recompensas, o que recebemos e sobre as coroas, como isso funciona. Como é que perdemos a nossa recompensa? Qual é a diferença quando Deus fala sobre glória, os diferentes tipos de glória que devemos receber em nossos corpos ressuscitados e assim por diante? Então, até a próxima semana. Muito obrigado por ouvir. Que Deus te abençoe e vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa oportunidade de poder falar sobre o que está por vir no futuro. Estamos certos da morte. E também estamos certos de que todas as pessoas irão estar diante de Ti em algum momento. Alguns para receber o galardão, e alguns para serem julgados por toda a eternidade em separação de Ti. Senhor, venha conosco nessa semana e mantenha a eternidade em nossas mentes, para que lembremos que vivemos para um propósito. Senhor, toque nosso espírito. Santo Espírito, vem e nos ajude, viva dentro de nós, encha-nos, Senhor, enquanto trabalhamos e vivemos para Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, espero que tenha uma ótima semana. I want to thank Harvesters Ministry for standing by us and helping us, our pastors on the ground. And with this pandemic, we've experienced lots of problems with our pastors, whereby most of them they've experienced the problems of hunger, displacements from their homes, their foods being eaten away by a swarm of locusts, and these are just but few problems that have been going on here in our country. Right now, as we speak, our pastors have been having difficulties even getting their own food since churches were closed over a month ago. But thanks to Harvesters Ministry who came in and they helped us try to feed our pastors on the ground. And we would wish to appeal for any donor, for any help that you can offer us. Our pastors are in a dire need of food. Our pastors are in a dire need of shelter. Many of them have been displaced by the floods that have been going on in most parts of our country. We're also having some cases or outbreak of diseases like cholera, and these are some of the effects that just come with the issue of floods. We've had landslides all in some parts of our country, and we only appeal to those who would wish to partner with us so that we can be a blessing to these pastors and many other people that are connected to them. Thank you so much. May the Lord bless you so much. I know and I believe that whatever you'll give is going to go away ahead to help someone. Indeed. Thank you, and may the Lord bless you.